Olá, terceiro ano, tudo bem, gente? Eita, mais uma aulinha de história na Semana da Criança, uma semana feliz. Peguem o material que a nossa aula vai começar. Hoje a gente vai trabalhar história, vamos falar aí das heranças indígenas. Anteriormente, trabalhamos aí os povos indígenas brasileiros e compreendemos aí que foram parte importante na formação da sociedade que a gente tem hoje. Então, hoje vamos trabalhar as heranças deixadas por essas pessoas, né? Compreender aí um pouquinho sobre o porquê de termos adotado alguns hábitos, né? E termos trazido isso aí de alguma forma para o nosso meio, para a nossa atual realidade, tá? Então, o conteúdo vocês vão encontrar na página 85 a 86 e posteriormente vocês estarão realizando as atividades das páginas 87 a 89. Lembrando que a Pro não grava mais vídeo de correção. As nossas correções, elas estão acontecendo nas nossas aulas online. Ok, gente? Então, vamos lá? Antes de falar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje, a Pro gostaria de fazer aí um comentário sobre os povos indígenas brasileiros, né? A gente compreendeu anteriormente que o Brasil aí originalmente é dos indígenas, fizeram parte, marcaram história. Então, antes da chegada desses portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente aqui 4 a 5 milhões de nativos. Aí chegam os portugueses e dizem: descobrimos o Brasil. Que descobriu que nada, chegou num ambiente que já existiam pessoas exercendo uma cultura totalmente diferente da deles, né? E quando eles chegaram, se misturaram com esses povos, a cultura se misturou e foi aquela confusão. Hoje a gente tem um Brasil totalmente diversificado culturalmente, né? Culturalmente, né, gente? Graças a esse encontro, a essa mistura, vieram portugueses, holandeses, espanhóis, africanos e foi aquela misturada, gente, que só vendo, só lendo e conhecendo a história para compreender, né, o porquê da sociedade que a gente tem hoje. Então, na prática, gente, isso quer dizer o quê? Que antes da chegada dos portugueses, o nosso território já existia pessoas morando, vivendo, né, com outras culturas, já existia, na verdade, uma organização social. Então, suas crenças, seus costumes, tudo aqui já existia, tá? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, estabeleceram aí o contato com os indígenas. A Pro já falou anteriormente, a gente conversou, não foi um contato muito fácil, tá, gente? Foi difícil para quem chegou e para quem estava aqui, porque se tratava de culturas muito diferentes. Então, os portugueses ficaram impactados, com a forma como encontraram os índios sem roupas, né? Uma coisa muito louca. Assim também como os indígenas, eles estranharam muito as pessoas que estavam chegando. Eram homens brancos, bem vestidos, que usavam coisas que os índios não conheciam. Então, foi muito engraçado, gente. Então, os dois povos, eles se estranharam muito, né? Porque suas culturas eram muito diferentes. Atualmente, a gente sabe, né? Que os indígenas, eles habitavam já o Brasil aí. E a forma como eles viviam foi, na verdade, relatada numa carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que era o escrivão da expedição aí dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos aí pelos jesuítas posteriormente. Então, tudo isso ficou gravado, né, gente? Então, as cerimônias, elas existiam bastante e eram de extrema importância para os índios, né? As comemorações pintavam o corpo com tinta retirada aí de material da própria natureza. Eles não tinham acesso ao comércio, tudo o que eles precisavam, eles retiravam da natureza, mas eram pessoas que, na verdade, respeitavam muito, tinha a natureza como uma mãe, só retirava dela o que precisava. Muito diferente da sociedade de hoje, que vai lá, destrói, né, tira
E aí era muito diferente mesmo. Então os índios, eles sempre tiveram esse respeito mútuo pela natureza, né? E como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, né? Eles tinham também, e ainda tem, porque a gente sabe que ainda existem índios, né? Que eram aí os pajés e os caciques. O pajé, lembrando, era o sacerdote e o curandeiro da tribo, né? A gente sabe que esse tipo de líder dentro das tribos indígenas, tanto o pajé como o cacique, são pessoas muito experientes, né, dotados de muita experiência, e são tratados dentro da tribo, gente, quase como deuses, né? E são venerados mesmo. Os índios super veneram esses líderes e acreditam que eles realmente têm potencial até mesmo para curar doenças, tá? Então, em se falando aí da herança indígena, nós herdamos sim muitos costumes. Quem aqui não tem uma rede em casa, né? Então, esses costumes, eles foram incorporados pelos povos. Então, vinha portugueses, traziam um costume, chegavam os africanos, quero comer um cuscuz. Meu Deus, aqui não tem a semolina para fazer o cuscuz, mas tem a massa de milho. Aí foram recriando situações. A culinária do Brasil, a gente sabe que ela é bastante diversificada por conta disso, por conta desse super encontro. Então, com isso, eles contribuíram aí para a formação da cultura e da sociedade do povo brasileiro. Ah, mas foi muito sofrido esse encontro. Sim, foi sofrido, mas foi preciso. Imaginem aí se não fosse essa chegada. Talvez a gente fosse aí um monte de índio, né? Que até nem dispunha aí de tanta tecnologia como a gente tem hoje. Então, transformações, gente, elas são precisas, né? Transformações, elas são necessárias, é comum que o tempo passe e as coisas mudem, isso é muito comum, tá? Daqui a 20 anos, quando vocês tiverem moças lindas e rapazes lindos, vocês vão ver que tudo isso aqui era atrasado em relação à época que vocês vão estar vivendo, né? A Pro não é muito velha, mas a Pro viveu a época do computador grande. Meu primeiro computador, ele era uma máquina grande, hoje a gente tem um notebook, é super pequeno e prático. Né? Então, isso é tecnologia. O meu primeiro celular parecia um tijolo. A mamãe e o papai devem até lembrar, se eles estão ouvindo a Pro falar isso. Né? Parecia um tijolinho. E hoje a gente tem esses smartphones aí fininhos, né? Tão desenvolvido. Aí a gente olha para aquele aparelho do passado e diz, nossa, como evoluiu. E assim vai acontecer com vocês. Então, é muito interessante que vocês tenham essa curiosidade para entender o que aconteceu no passado. Isso vai fazer com que vocês despertem aí essa curiosidade e possam se tornar inteligentes para viver diante do meio. Inteligentes nós já somos, né? Porque nós vivemos em sociedade e tudo. Mas inteligentes, assim, na questão que a Pro fala, de saber lidar melhor com as transformações que vão acontecendo. Tá, gente? Então, dentro da alimentação, por exemplo, preparamos bolo aí de polvilho, né? Bebidas fermentadas, comidas de milho, como a canjica, a pamonha, né? Comemos aí palmito, mandioca, também chamadas aí de macaxeira. Ah, na minha casa todo mundo gosta de macaxeira, gente. É um hábito herdado de quem? Dos indígenas. O amendoim, a batata doce, né? A pitanga, o caju, o milho, tá? Então, tudo isso aí faz parte de hábitos que foram trazidos desse passado, tá? No nosso vocabulário, nosso jeito de falar, existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas são nomes de cidades, né, de rios, alimentos, animais e pessoas. Por exemplo, a arara, né, o iguatemi, a samambaia, a pindorama, o biratá, o jacaré, paca, tudo isso, gente, são palavras que têm de alguma forma origem com o passado, com as espécies que existiram no passado. Na medicina, conhecemos e fazemos uso de algumas plantas medicinais para curar doença. O óleo de andiroba, né, que atua aí no anti-inflamatório. Eu gosto muito da babosa, gente. Acho ela anti-inflamatória também. Na arte, né, aprendemos a arte
na verdade, como é que a Pró pode falar? Artesanato, por exemplo. Eles gostavam muito de traçar folhas e fazer cestos. Então, a gente, de certa forma, na sociedade que a gente vive, quando a gente pratica o artesanato, alguma coisa vem desse período, tá, gente? Então, é bem interessante a gente ter noção disso. Os direitos dos indígenas, né? Com o passar dos anos, por exemplo, os indígenas, eles perderam aí muitos espaços na sociedade brasileira. Então, o desmatamento aí desenfreado, ele vem dizimando aí terras indígenas, né? E seus moradores, eles precisam sair das tribos e vir para as cidades mais próximas, né? Pela falta de condição deles continuarem ali. Então, quando eles vêm para a cidade, eles perdem um pouco da característica da sua cultura. Isso acaba, de certa forma, fazendo com que essa cultura ela vá se extinguindo, ela vá se desaparecendo, ela vai entrando em extinção, tá? Então, a cultura deles vai sendo aí deixada para trás e juntando-se a uma cultura transformada. Porque a partir do momento que o índio sai do mapa e vem viver na cidade, ele vai largando aqueles hábitos dele e a cultura deles vão morrendo. Tá? Então, para proteger os direitos dos indígenas, foi criada aí uma Fundação Nacional do Índio, que é chamada de FUNAI, que foi fundada em 1967, e ela tem a função aí de promover estudos de identificação e de delimitação, tá? Então, a demarcação, regularização, né, e registro das terras aí tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, a fim de proteger para que esse tipo de pessoas que fizeram parte da nossa origem não desapareçam, tá? E além aí de monitorar, na verdade, monitora e fiscaliza as terras indígenas. Então, a FUNAI também, ela condena aí a implementação aí de políticas, né? Na verdade, ela tem, assim, um papel importante, né? De proteção para que os índios não sofram e não tenham aí sua cultura, como é que eu posso dizer, de alguma forma retirada aí da história. Da história ela até que não sai, né? Mas da nossa atualidade, né? O que se quer é que esse tipo de costume, de cultura não desapareça. Ok, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Realizem a atividade que a Pró vai estar indicando para vocês aí, tá, gente? Para que e depois, né, posteriormente, a Pró vai esperar aí vocês estarem mandando fotos da atividade para a Pró, ok? Um super beijinho para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!